Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. CPFL Cultura. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Estamos em plena campanha do maior vestibular do Brasil, o Enem. Olha, como diz o caipira, que já deu trabalho esse Enem, hein? Vocês estão lembrados? Olha, mas enfim, está aí o governo tentando naturalmente aprimorá-lo e sanar as deficiências, as falhas, mas nunca se sabe. Exatamente por isso, conversando com o professor Célio Tassinafo, da Oficina do Estudante, que está acostumadíssimo a lidar com esses vestibulares e principalmente com este tal do Enem, é que hoje nós vamos esclarecer. Bem-vindo. Eu é que agradeço. Professor, só para refrescar a memória, há uns 2 anos atrás ou 1 ano atrás? 3 anos atrás? 3. Você esteve aqui para falarmos do Enem, foi quando deu aquele bafão. Sim, terrível. a prova vazou e foi suspensa. Na verdade, o Enem ainda tem problemas de logística. Quanto ao modelo de questões, a forma de cobrar os conteúdos dos alunos, isso está mais do que consolidado. Eles ainda vêm aprimorando, as questões não são tão longas na parte de humanas quanto já foram, na parte de linguagens ainda precisa de um trabalho, mas o grande desafio é a logística. São mais de 5 milhões que realizam a prova, é o maior vestibular, com certeza, que nós temos no país. Universidades que não tinham aderido ainda ao Enem passam a aderir integralmente esse ano, como é o caso da UFMG, uma das grandes universidades federais do país. Então o desafio é superar qualquer obstáculo para distribuir as provas, para essas provas chegarem em ordem, Já teve um ano também que trocaram a capa. O aluno preenchia que a prova era modelo azul e no recheio, se não me engano, as questões estavam na ordem da prova amarela. Mas ele nem sabia o que ele estava fazendo ali. Na verdade, o gabarito dele teria problemas para ser corrigido. Mas acredito que o tempo e a experiência garantam a organização nesse próximo ano. Você falou uma coisa que me despertou uma curiosidade, professor. Os profissionais que gabaritam essas provas, eles são escolhidos pelo Ministério da Educação, são escolhidos... Como é que é formado esse, digamos, júri? Na verdade, o INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, tem um banco de questões, eu não sei exatamente precisar o número, mas algo em torno de pelo menos umas 10 mil questões de cada área do conhecimento. E essas questões são selecionadas por meio de um pré-teste, que aí foi o problema do ano passado, quando aplicaram um pré-teste em um colégio em Fortaleza e o professor que aplicou guardou uma cópia do pré-teste para si e depois pôs na sua apostila de aulas. E por coincidência, na verdade, os alunos dele resolveram 4 ou 5 questões que estavam na prova oficial. E acabaram fazendo uma nova prova para esses alunos. Mas não é para ninguém ter o conhecimento das questões da prova. Então, a priori. Todos os professores que fazem parte dessas bancas sabem o que pode ser pedido, e aí meio óbvio, porque são conteúdos do ensino médio, mas o modelo da questão não, porque a seleção é... A tentação é muito grande também, com base no pré-teste. Mas é uma equipe muito grande do INEP.
que é um... Para cada estado tem uma equipe, será? Ou é nacional? Eles selecionam, tem uma equipe nacional com representantes de todos os estados para a elaboração das questões. Até por uma questão de valorizar temas e assuntos que às vezes não tem um enfoque nacional. Não interessa aqui ao sul, não interessa ao nordeste. Esse é o grande benefício a médio prazo do Enem. Estabelecer um patamar curricular nacional, coisa que a gente não tinha. Mas eles próprios vão corrigir as provas depois? Não, aí a redação só que tem uma banca corretora constituída por centenas de pessoas, porque um volume de textos enorme. A correção dos gabaritos é eletrônica, o que não impede de acontecer eventuais falhas. Por isso é que eu estou fazendo a pergunta, você já concluiu. Eu queria saber, para não ter tantas falhas, qual seria o método ideal? Uma equipe experiente no setor de logística. Quando o Ministério anunciou que faria o Enem como uma prova seletiva para as universidades públicas em 2009, o grande temor era como viabilizar isso na prática. A VUNESP, que tem muita experiência em concursos públicos, em vestibular, não quis participar. A Sesgran Rio, a princípio, também não quis participar, porque é uma tarefa muito grande. Se a gente compara com o vestibular da FUVEST, que tem questões de múltipla escolha, são 170 mil inscritos esse ano. Ano passado eram 156 mil, se não me engano. Perto dos 5 milhões e tanto, é um trabalho insano. Agora, eu acho não, né? Eles já têm equipes mais qualificadas, mais treinadas e tem um recall, né? Quem participou nos anos anteriores já conhece os problemas que podem surgir e já tem condições de trabalhar melhor. Ainda tem a dificuldade dos alunos entenderem o processamento das notas. Um aluno pode ter acertado nos 2 dias, somando primeira e segunda prova, cada uma com 90 questões, 75. O outro pode ter acertado também 75. Eles necessariamente não vão ter a mesma nota, porque as questões têm pesos diferentes dentro da teoria de resposta ao item. Então, não é linear, como a gente está acostumado. Fez a primeira fase da Unicamp, tem 48 testes, ele acertou 45, são 45 pontos que ele tem. O Enem, não necessariamente. Então, acontece de um aluno, depois que divulgam os resultados, aparecer e falar: poxa, professor, eu acertei em Ciências Humanas 30 questões das 45. O fulano acertou 29 e a nossa nota é exatamente igual. Como isso é possível? Porque eles não acertaram as mesmas questões. Então, isso... Porque cada questão tem um peso diferente, porque elas são classificadas de acordo com o pré-teste. Então, se faz um pré-teste, os alunos vão muito mal em uma questão, ela fica no bloco das questões difíceis. Se eles vão muito bem, ficam no bloco das questões mais fáceis. E tem as questões intermediárias. Então, aí, esses pequenos meandros, digamos, da logística, em sendo cada dia mais aprimorada, a possibilidade de grandes erros vai diminuindo, certamente. Sim. Né? Agora, este ano subiu quanto? De 150 mil? Não, esses são os dados da FUVEST. De 146 mil inscritos, foram para 173 mil. Acho que são dados preliminares ainda. Que eu vi ontem no site da FUVEST mesmo. Agora, o Enem tem experimentado um crescimento na casa dos milhões. O primeiro teve 4 milhões e a gente já ultrapassou os 6 milhões de inscritos. Na medida em que as universidades vão adotando como única prova do processo seletivo, qualquer um que queira entrar, não interessa se é Federal do Acre, ou do Tocantins, ou da Universidade dos Pampas, vai ter de fazer o Enem. Professor Célio, as faculdades não federais também fazem parte do Enem, não? Aí é uma opção delas. Mas grandes, por exemplo, USP, Unicamp... USP não, a FUVEST não usa a nota do Enem. A Unicamp e a Unesp usam na nota final, não usa em termos de progressão. Eu não fui tão bem na primeira fase da Unicamp, mas tenho uma nota alta do Enem, vou para a segunda fase. Não. Na classificação final, a nota é usada.
mas desde que o INEP, né, o Ministério da Educação, disponibilizem essas notas em tempo hábil para a Unicamp divulgar os aprovados. Isso está bem claro no manual. Se acontecer das notas demorarem, a Unicamp não vai ficar esperando para divulgar a sua lista de aprovados. Vai divulgar com os resultados da prova dela. Então, a Unesp e a Unicamp têm esse procedimento, a USP, que o vestibular FUVEST não, e as particulares, em geral, usam como critério para a distribuição das bolsas do ProUni e até também para indicar estudantes para o FIES, que é o Sistema de Financiamento da Caixa Federal. Professor, encerrando, quais são as recomendações básicas que você nos dá aos estudantes que vão prestar o Enem, digamos assim, as mais importantes para que ele faça uma boa prova? Bom, em primeiro lugar, chegar descansado às provas. O Enem é uma maratona, eles fazem prova no sábado e no domingo, um período em que nós já temos dias muito quentes. Então, se vier com cansado acumulado, a prova do segundo dia, que tem redação, acaba sendo prejudicada. Redação é no segundo dia? No segundo dia. Eles fazem 90 questões no primeiro, com 4 horas e meia de duração de prova. No segundo dia, 5 horas e meia de duração, mas tem a redação. 90 questões também com a redação. Invertem? Não sei. O modelo é uma boa pergunta. Tanto faria, né? Se fazer no primeiro ou no segundo dia. Mas ele, se chega cansado, já é um problema. Ele não vai fazer nenhum vestibular com essa carga de questões tão concentrada. E agora, né, faltando aí alguns dias, um pouco tempo, focar nas provas dos anos anteriores. Né? Se ele domina bem o estilo da prova, ele sai com vantagem. Eu sempre digo, vestibular, processo seletivo é conteúdo, se não tem conteúdo não passa, mas também é estratégia. Se eu tenho muito conteúdo e não consigo chegar ao final da prova, eu não mostrei tudo que eu sei. E alguém que conseguiu mostrar um pouco mais e não necessariamente saber mais do que eu, fica na minha frente. Então ele tem de uma dinâmica. Focar bem no jeito que ele vai fazer essa prova. Muitos alunos têm uma ideia de, o Enem é muito fácil, pega lá uma outra questão. É fácil quando eu pego uma questão isolada, outra. Pegar as 90 em 4 horas e meia é bem diferente. Então, a ideia são variadas. No primeiro dia eles têm de ciências da natureza, 45 questões. Química, física, biologia. Dá uma média de 15 por disciplina, se bem que muitas são difíceis da gente classificar. São bem interdisciplinares. Aí tem 45 também de ciências humanas, história, geografia. Aí tem um pouco de sociologia e muita interpretação de texto. O segundo dia tem 45 de matemática, aí é uma pedreira. Mais 45 de linguagens e códigos, que são textos gigantes, onde eles, imagina, esse ano vão conseguir lapidar um pouco mais essa prova. Tem texto que ocupa meia página, mais meia página de alternativas, e a redação. Então, a redação, quantos toques, laudo? Eles têm uma folha, dá em torno de 35 linhas, mais ou menos. 30, 35 linhas. Professor, muito obrigado mais uma vez. Vamos agora torcer para que esse ano não haja nenhum incidente, não é verdade? Com certeza. Muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço, professor Célio Tassinafo, da Oficina do Estudante, esse grande colégio, essa instituição educacional do mais alto quilate que você tem aqui na cidade de Campinas. Obrigado. Eu que agradeço.